um vídeo exclusivo da nossa FC aqui pro YouTube. E hoje, a seleção do futebol carioca. Começando no gol com Fábio, Léo Jardim, John e Rossi do Flamengo. Hoje a disputa fica entre John e Léo Jardim, mas dado o histórico aí dos últimos 1 ano e meio, eu ficaria com o Léo Jardim na disputa. Até porque o John vem de um ano que ele pouco atuou no Valladolid, lá na Espanha, né? A diferença é que o John tá no time menos vazado do Campeonato Brasileiro e o Léo Jardim no time mais vazado. Por isso eu vou escolher o John. Pra mim é uma disputa difícil, porque o Rio de Janeiro tá servido de ótimos goleiros. Mas, cara, eu vou escolher o último que foi pra seleção brasileira. Fico com o Léo Jardim. Na lateral direita, temos Damian, Paulo Henrique, Samuel Xavier ou Varela. Há muito tempo não se viu um lateral muito defensivo no futebol carioca. E o Damian Soares tem representado com a camisa do Botafogo. É a minha escolha. Eu escolho também o Damian Soares, mas, cara, o Paulo Henrique merece uma menção. O que ele tá jogando no Vasco é brincadeira. O Samuel Xavier, pra mim, é um jogador pouco valorizado no time do Fluminense, uma peça essencial para o funcionamento defensivo e ofensivo do time, mas hoje concordo que o Damian Soares é o melhor lateral direito dos times cariocas. Pra mim, a dupla de zaga não tem muito mistério. É Thiago Silva e Bastos. Não sei se eu entendi direito. A Síria não concordou, não. Cara, concordo que a zaga hoje tem que ter o Thiago Silva, apesar dos poucos jogos que ele tem no campeonato, mas, assim como falei no goleiro, na zaga vou usar o mesmo argumento. O Fabrício Bruno vem de 2 anos excelentes vestindo a camisa do Flamengo. Por esse motivo, fico de Thiago Silva e Fabrício Bruno. Indiscutivelmente, o Thiago Silva tem que estar nessa seleção. Bastos e Fabrício Bruno estão jogando muito, é difícil escolher. Mas, cara, eu vou pelo Bastos, que está sendo essencial no Botafogo. Na lateral esquerda, a gente tem Ayrton Lucas, Lucas Piton, Cuiabano e Diogo Barbosa. O Marcelo tem jogado muito pouco pelo Fluminense, vale a menção aqui. Apesar de já ter convocações para a seleção brasileira e tal, hoje o Ayrton Lucas, para mim, não vem sendo um protagonista dentro desse time do Flamengo. Bom jogador, mas não passa disso. Para mim, a disputa aqui está entre Lucas Piton e Cuiabano. Sou fã do Lucas Piton, é um cara que ataca muito bem, mas tem muitos problemas defensivamente. O Cuiabano, apesar de ter poucos jogos aqui no Rio ainda, acho que já tá ganhando um espacinho nessa seleção. O melhor lateral esquerdo do primeiro turno, pra mim, é Lucas Piton. É impressionante a diferença de condicionamento físico do Cuiabano do Botafogo pro Cuiabano do Grêmio. Ele ganha todas no jogo de corpo, o arco dele tá fenomenal, a banana do Cuiabano é de se elogiar. Eu vou estar escolhendo ele. O primeiro homem do meio de campo ali, a gente tem André, Pulgar, Matheus Cocão e pelo Botafogo, Marlon Freitas e Gregório. Os dois merecem menção honrosa aqui no... E nenhum dos dois vai ganhar, né? Porque pra mim é o André. Eu sou fã do futebol do Marlon Freitas, acho que o Marlon Freitas vem fazendo um grande campeonato brasileiro, assim como foi em 2023, mas hoje o André, apesar de não ter voltado jogando toda a bola que ele jogou em 2023, continua sendo, se não o melhor, um dos melhores volantes do futebol brasileiro. É o André. Segue. Como segundo jogador da volância temos De La Cruz, Gerson ou Martinelli. Caralho, que briga difícil, mano. O Martinelli fica pra trás, apesar de eu achar um grande jogador, um moleque jovem ainda, promessa do futebol brasileiro. A briga tá ali no meio de campo do Flamengo, né? Ou é Gerson ou é De La Cruz. Pelo ano, eu diria Gerson. Pelo futebol, eu diria De La Cruz. Ele não deixou falar, mas é exatamente isso. Mas é difícil de escolher. Fico com o Gerson. Fico com o De La Cruz, pelo futebol. Pra mim, o Gerson tá sendo utilizado em outras posições. O De La Cruz sempre joga de segundo volante. Fico com ele. Armando o time ali, a gente tem Payet, Coutinho, Thiago Almada, Arrascaeta, Paulo Henrique Ganso. O Almada tem um grande potencial para vir a ser o camisa 10 da seleção carioca, mas hoje é inegável que o Arrascaeta é o craque dessa seleção. É 10 e faixa. Fico com o Arrascaeta. Na faixa tem o Thiago Silva, né? É 10 então. Arrascaeta. O Arrascaeta, pelo que ele já fez no futebol carioca e continua jogando pelo Flamengo, é uma barbaridade. Arrascaeta é um craque no futebol brasileiro desde, sei lá, 2017. Eu escolho ele. Pela ponta direita ali nós temos Luiz Henrique, John Arias, Adson, que vem fazendo um bom campeonato até agora, E Luiz Araújo. e Luiz Araújo. Existe uma disputa aí entre Luiz Henrique e John Arias, mas pra mim, sendo bem sincero, essa disputa só existe porque pagaram muito no Luiz Henrique. Hoje o Arias é muito mais jogador e muito mais essencial pro time do Fluminense do que o Luiz Henrique é pro time do Botafogo. Discordo, o Botafogo é líder do campeonato e não é à toa, muito por conta do futebol que o Luiz Henrique vem jogando. Hoje é o principal jogador do primeiro colocado do Brasileirão, é o Luiz Henrique. O Arias, pra mim, é o cara do Fluminense. Já no Botafogo, apesar do Luiz Henrique estar jogando muito, eu vejo que tem peças que conseguem salvar a ausência dele. Na ponta esquerda temos Everton Cebolinha,
Júnior Santos, Savarino e Bruno Henrique. É fato que o Júnior Santos foi o melhor jogador do Botafogo no primeiro semestre do Campeonato Brasileiro. Mesmo ele estando machucado agora, eu fico com ele na disputa. Menção honrosa pro Cebolinha, que vem fazendo o melhor ano dele vestindo a camisa do Flamengo. Também vou votar no Júnior Santos pelo fator desequilíbrio. É o ponta com mais velocidade, mais força física e com mais gols no ano. É impossível fazer uma seleção dos times cariocas e deixar o Júnior Santos de fora. Hoje ele tem que estar, ponto esquerdo. E na camisa 9, nós temos Cauã Elias, vale uma menção honrosa, já que não vai ganhar mesmo. Pedro, Vegete e Tiquinho, que também a disputa tá entre os dois ali, né? Essa disputa entre Verratti e Pedro, como importância pro time, eu entendo que o Verratti é muito mais importante que o Pedro é pro Flamengo. Mas, cara, o Pedro hoje é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Escolho ele. Na minha opinião, o Pedro é o centroavante mais completo que a gente tem em solo brasileiro. Mas, brother, o Verratti é impressionante. É o melhor cabeceador, me arrisco a dizer, do futebol sul-americano. Disparado o melhor cabeceador do futebol brasileiro. Artilheiro nato. Acho que se eu tivesse que escolher ele pra um joguinho ali, um mata-mata, na minha pelada, eu botaria o Verratti no meu time. São dois atacantes muito completos, mas falta um fundamento pro Pedro que o Vegete domina, né? Que é o cabeceio. Eu vou estar escolhendo o Pedro por ter mais gols no ano. E agora o cara que usa boné, apesar de nenhum deles usar. Tuta Jorge, Senhor Adenor, Mano Menezes ou Papaiva. Apesar de ser um técnico que eu não gosto muito, eu vou escolher o único que ainda está disputando as 3 competições, Tite. O Tite está anos-luz como o melhor técnico dessa geração no futebol brasileiro. Mas isso diz respeito aos técnicos brasileiros. Tuta Jorge vem fazendo um grande trabalho até então, mas 6 meses não podem apagar o que foram os últimos 10 anos de experiência do Tite. Fico com o Tite na disputa. Eu tô surpreso que o Tite já ganhou antes do meu voto, porque pra mim, hoje, é muito Tuta Jorge. O Tite tá com a seleção do futebol brasileiro e seria difícil ele se eliminar de tudo. O Tuta Jorge montou esse time do Botafogo hoje. Mais um vídeo exclusivo do YouTube se encerrando por aqui. E a gente queria saber qual outro estado que vocês gostariam que a gente fizesse um vídeo igual a esse para vocês interagirem com a gente, tanto aqui quanto lá no Instagram, lá no TikTok e em todas as outras plataformas que a gente tá. A nossa? A nossa. A nossa.